Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim comentar sobre uma trilogia de livros que ela é bem conhecida e eu acho que uma das coisas que as pessoas mais conhecem ela também é porque as pessoas brincam que foi essa autora com essa trilogia que destruiu o gênero de distopias adolescentes. Eu tô falando de Divergente, ai meu Deus, Divergente. Caso tu estava numa bolha ali nos anos 2010, não, que tava saindo assim de livros focados no público adolescente, Divergente foi lançado em 2012, fez muito sucesso, veio um filme também. Como eu falei, uma distopia adolescente. E foi lançado mais ou menos na mesma época que Jogos Vorazes, Maze Runner, que estavam fazendo muito sucesso, tanto que tinha muitas comparações de Divergente com Jogos Vorazes. E eu decidi reler porque eu tava assim, mais na carteirada, não conseguia pegar nada pra ler, nenhuma leitura engatava. E como eu já tinha vontade de reler Divergente, eu precisava ler uma boa farofada, foi o que eu fiz. Então eu decidi que eu vou trazer aqui vídeos falando sobre essa trilogia. Esse primeiro vai ser focado no primeiro livro, né, que é Divergente em si. Aí depois eu saí de Insurgente e depois de Convergente, que é o último livro. Eu tô falando trilogia, mas tem 4 livros aqui, que o último é 4, né, que é do personagem chamado 4. Eu não li na época, eu lembro que eu abandonei, mas eu pretendo ler pela primeira vez, o que é ótimo, porque eu já tô odiando esse personagem. Eu lembro que eu tinha parado na página, tipo, 20 e poucos, tá até aqui meu marca-página. Eu li a primeira vez quando eu tinha 13 anos, então faz quase 10 anos isso, e eu achei que seria um bom momento pra revisitar, porque a minha opinião mudou muito ao longo dos anos, tipo, gosto literário e tudo mais. Mas eu lembro de estar lendo, acho que Insurgente ou Convergente, um dos últimos ali. Um desses na praia, e minha prima perguntar o que eu tava achando, e eu falei, é bom, mas podia ter 300 páginas ao invés de 500. Então hoje, como eu falei, vamos focar em Divergente. E assim, se eu tiver com um ódio exacerbado, uma raiva além da conta, tem 2 motivos. O primeiro é que eu terminei hoje mesmo de ler Insurgente, de preparar o roteiro do vídeo de Insurgente, que não vai demorar muito pra sair depois desse vídeo, eu acredito. E assim, eu odiei. Então, em segundo, é que eu estou de TPM. Então, assim, vai ser um ótimo momento pra fazer uma resenha de um livro que eu não curti tanto assim. Então, eu vou falar primeiro sobre o livro, o que acontece na história, fazer um resumo dele. Ao invés de vocês lerem 500 páginas, vocês podem assistir esse vídeo e depois marcar lá no aplicativo de leitura de vocês, que vocês leram, de nada. E depois eu falo minhas opiniões, e eu tenho várias opiniões. A gente começa conhecendo o mundo e a nossa protagonista, que é a Beatrice. A Beatrice, ela mora em Chicago, só que a cidade é cercada por uma cerca e é basicamente eles ali. E essa sociedade, ela é dividida em 5 facções. Cada facção tem meio que uma característica predominante e exerce um trabalho ali na sociedade. Então a gente tem a abnegação, que são as pessoas altruístas, e normalmente elas estão em cargos de poder no governo. Temos a erudição, que são os inteligentes, e eles são as pessoas, tipo, cientistas, acadêmicos, médicos, professores da sociedade. E também, se eu não me engano, tem os jornalistas na erudição, se eu não me engano, porque dá a entender isso na parte do livro, mas nunca falo explicitamente. Tem a audácia, que são os corajosos e responsáveis pela segurança, a franqueza, que são os honestos e o poder judiciário, e por fim, a amizade, que são, assim, os acolhedores, as pessoas legais, sabe, a lufa-lufa dessa cidade de Divergente. E eles são ali do meio artístico e também da parte agropecuária da cidade. E as pessoas, elas não se misturam muito, então tu se casa com uma pessoa que é da mesma facção que tu, tem filhos, vocês criam os filhos na facção, e cada facção tem uma parte da cidade pra eles. Tem áreas ali de convivência comum, tipo a escola, que eles vão até os 16 anos. A única facção que não está dentro da cidade é a amizade, que fica lá de fora da cerca, que é onde tem as fazendas. E isso acabou de me lembrar uma coisa que eu tenho que colocar no roteiro de Insurgente, mas tudo bem, vamos fazer aqui primeiro. Então a gente conhece a Beatrice, ela tem 16 anos, ela foi criada dentro da abnegação e o pai dela tá num dos cargos de liderança ali do governo da cidade. O que acontece nesse universo é que tu frequenta a escola até os teus 16 anos e depois tu faz um teste de aptidão, digamos assim, pra ver em qual facção tu de fato encaixa, porque não é só porque tu nasceu em uma facção que tu vai ficar nela pra sempre. E a Chicago distópica tem muito isso de facção antes do sangue.
Então, se teu teste deu um resultado diferente, manda um beijo pra tua família e vai pra facção. Não é obrigado a tomar a mesma decisão do teste, até porque é recomendado que tu mantenha o teu resultado em sigilo, mas assim, né, entre tu ficar numa facção que tu se sente melhor e uma que tu não vai sentir, melhor ficar na que tá melhor. Até porque essas facções, elas têm processos de iniciação dentro, dependendo de cada facção, a gente vai acompanhar o que a Triss vai participar. Tu pode ser eliminado nesses processos, aí tu se torna um sem facção, que são basicamente moradores de rua da cidade. Eles exercem papéis tipo de limpeza. Então a Triss tá completou 16 anos, ela e o irmão, que é o Caleb, e eles vão fazer o teste na escola mesmo. Ela entra aí na sala pra fazer e tem uma mulher, que é a Tori, que vai realizar o teste. Então a Tori coloca ela numa simulação, ela fica deitadinha ali, tipo, nessas cadeiras de dentista. Ela fica deitada numa e ela é enfiada em uma simulação, onde ela tem que escolher entre a faca e o queijo. E ela fica sem saber o que escolher, ela acaba não escolhendo, os dois somem, e surge um cachorro muito raivoso, assim, querendo atacar ela. Ela consegue ali, tipo, fazer o cachorro, assim, ficar de boa, não quer atacar ela, mas ele começa de novo a se enfurecer quando surge uma criança, ele vai atacar a criança, aí a Triss pula por cima do cachorro. Nisso a simulação muda e ela tá no trem da cidade, que a cidade tem os trens, só que as únicas pessoas que usam são os membros da Audácia, que são os corajosos e tudo mais. Ela tá ali dentro do trem e tem um cara num jornal, e nesse jornal tem na capa a foto de uma pessoa que tá tipo assim, procurado por homicídio, uma coisa assim. Esse cara que tá lendo pergunta, tu conhece essa pessoa? E a Triss, ela até sente que conhece a pessoa ali, acha familiar, mas diz que não. E essa pessoa continua insistindo, tu conhece? Ela fica falando que não, que não, que não. A simulação acaba, ela volta pra realidade. A Tori, que assim, gente, a Tori é uma mulher com M maiúsculo, tá? A Tori diz pra ela que ela tem que ir embora. Fala assim, tu não fala teu resultado pra ninguém, porque tu não deu um resultado que é o correto. Tu deu 3 resultados: abnegação, audácia e erudição. A pessoa ainda fala, tu é uma divergente. A Triss, ela não sabe muito bem o que é divergente. A Tori não conta muito, só fala, ser divergente é perigoso. Tu vai pra casa mais cedo, fala que tu passou mal durante o teste e não abre a tua boca. A Triss vai pra casa, né? Depois ela tá com a família, jantando e tudo mais. E assim, isso da abnegação. Então, eles não podem se olhar no espelho, eles têm que estar sempre se importando mais com o outro do que consigo mesmos. Tem essa regra na casa da Triss, que ela e o irmão não podem falar na mesa de jantar, só os pais. Aí depois eles vão passar um tempo em família ali nos sofás, na sala, e daí é a vez dela e do irmão falarem. Uma palhaçada. Mas o pai dela comenta, e nisso a Triss também acaba ali conversando, que a erudição lançou mais um artigo mentiroso sobre o Marcus. O Marcus é o principal líder da abnegação e, consequentemente, o principal líder da cidade. E a erudição, que é comandada pela Giannini, que é tipo assim, uma mulher brilhante e tudo mais, tá lançando várias matérias falando que ele agredia o filho, batia no filho, e o pessoal da abnegação não acredita, e tudo isso com o intuito da população se revoltar e tirar a abnegação do poder, porque a erudição acredita que quem deveria comandar é a erudição. Essa cena engraçada que a Beatrice fala que ela e o irmão têm um momento para falarem sobre a vida deles na sala depois da janta, só que como no dia seguinte eles têm que fazer a cerimônia de escolha, né, de escolher a facção perante toda a sociedade, eles são mandados pra dormir mais cedo. Porque, nossa, que facção chata. Eu não duraria um dia na abnegação. Aí o Caleb vão, assim, pros quartos deles, né, de um lado do outro, e antes o Caleb fala que amanhã, no dia da cerimônia, eles têm que pensar na família, mas se colocarem em primeiro lugar. O que deixa a Triss meio chocada, porque ela sabia que ela não era uma pessoa muito altruísta, nem nada do tipo, mas o irmão dela sempre pareceu ser muito altruísta, tipo assim, abnegação em pessoa. Na cerimônia de escolha, eu acho que é assim que se chama, vários membros das facções, eles vão para um auditório, também todas as pessoas de 16 anos, para escolher a facção perante a sociedade. Então, basicamente, fica cada facção em um espaço do auditório e algumas cadeiras ali para os iniciandos, né? São as pessoas que vão entrar nessa facção ou continuar nela. E nisso tem no palco vários potes, assim, com vários elementos da natureza, cada um representando uma facção. Aí o adolescente tem que pegar uma faca, cortar a palma da mão e deixar o sangue pingar
no poste da facção. Todos eles fazendo com a mesma faca que não é devidamente higienizada. Foda-se as doenças, né? Tá ali passando o pessoal e o Caleb, ele vai antes da Beatrice, porque ordem alfabética invertida, que é uma palhaçada isso, pra ser bem sincera. Ele escolhe a erudição, o que deixa a atriz meio chocada, porque como eu falei, ela achava que era abnegação, e também a erudição estava lançando todos aqueles artigos contra a abnegação, e ela acha que é uma espécie de traição. Tanto que ela ficou pensando qual facção eu escolho. Ela ficou entre audácia e abnegação, porque erudição ela não iria de jeito nenhum por causa disso. E no final ela escolhe a audácia. Quando acaba a cerimônia, a Beatriz é tipo uma das últimas a escolher. Ela olha assim pra trás, quando tá todo mundo embora, pros pais, e o pai dela tá sério, mas a mãe tá sorrindo, tá feliz, porque os filhos se decidiram. A mãe dela é uma das personagens mais legais que tem no livro. Então ela vai junto com os membros e os outros iniciandos da Audácia, começa a correr em direção aos trens, e eles têm que pegar o trem em movimento. Então, o trem passa, eles têm que subir em movimento. E que um menino não consegue, ele já se torna de cara um sem facção. Ele consegue subir e tem uma outra menina que ajuda ela, que se chama Cristina, e elas estão conversando ali. A Cristina, ela vem da franqueza, que é da facção dos honestos, e viram bestes já de cara. Elas percebem que quando eles estão chegando na sede da Audácia, o pessoal começa a pular do trem em movimento para um prédio que tem 7 andares de altura e tem um vão entre o trem e o prédio. Elas pulam de mão dadas. Um menino que veio da amizade falou que não ia conseguir, se tornou sem facção, e nisso uma menina também cai pro chão e já era. Ou seja, perdemos 3 iniciandos em menos de 10 capítulos, se eu não me engano. Estão ali no telhado e tudo mais. E um cara, que é o Peter, ele vai ser um pé no saco durante muito tempo. Ele começa a falar que nunca viu uma careta mostrar tanta parte do corpo. Careta é como as outras facções se referem ao pessoal da abnegação, porque eles estão sempre com roupas largas, cinzas e cobertos. Inclusive, cada facção tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. A abnegação é cinza, erudição é azul, a audácia é preto, a amizade é amarelo e vermelho e franqueza é preto e branco. A atriz, ela meio que ergue assim o braço porque ela tá com um machucado no cotovelo. Aí tem um dos membros da Audácia ali que fala pra eles que eles têm que pular num buraco que tem ali no piso, que dá até o final do prédio, tipo até o andar 1, pra chegarem na sede. Nisso, todo mundo fica, tá, mas o que tem lá embaixo? Tem água? Ele fala, descubra. A atriz se oferece e vai primeiro. E quando ela cai no final, ela cai numa rede. Quando ela cai nessa rede, um outro membro da Audácia, que é o 4, ele ajuda ela a tirar e pergunta qual que é o nome dela. Ela fica meio assim, e está, tu pode mudar teu nome no momento. Aí ela fala Tris, que é o apelido de Beatriz. Inclusive, eu me referi a ela antes a Tris, mas essa parte de agora que a gente vê as pessoas chamando ela de Tris. Esse 4, ele vai ser um instrutor de quem veio transferido para Audácia. Quem nasceu, que falam que são os nascidos da Audácia, vão ter outra instrutora. Então eles fazem um tour ali pelo complexo da Audácia, pela sede da Audácia. E daí o 4 mostra lá uns dormitórios no final pra eles. Eles vão pro refeitório, onde um dos líderes da Audácia, que é o Eric, tá falando lá, enfim, aparece. E ele vai conversar com o 4 sendo lá da atriz, da Christian no refeitório. E a atriz percebe que, apesar do 4 tá falando coisas que faz parecer uma amizade dele com o Eric, ele tá meio tenso. Então, assim, eles não são tão amigos assim. E a atriz até fala assim pra ele, nossa, como tá receptivo, como uma cama de prego. Aí ele fala, meu, cuidado. E se levanta. Tem 17 minutos de vídeo bruto. A gente não tá nem na metade da metade desse livro. Eles voltam pro dormitório e tá todo mundo dividindo o dormitório ali. É um dormitório pros nascidos na Audácia e um pros transferidos. E o 4 avisa que a iniciação da Audácia, ela conta com várias etapas. E quem não passa já era, tipo, vira-se facção. A gente já começa a achar que ela tá em desvantagem, porque ela é a única pessoa que veio da abnegação, e também porque ela é muito pequena e magricela. Sim, a gente tem esse tipo de protagonista nesse livro. Eles começam a ter os treinamentos no dia seguinte, e o primeiro é tiro ao alvo. E a atriz, ela tem muita dificuldade, porque a arma é muito pesada pra ela. E ela tá errando tudo. Aí o Will, que ele era um transferidor de erudição, até brinca, tipo, tu já tinha que ter acertado algum pelos meus cálculos, hein? Confrontos físicos também. Na primeira, assim, rodada de confrontos físicos, a atriz, ela não participa porque eles estão em número ímpar e é um duelo. A Cristina, ela vai contra a Molly, se eu não me engano, e ela apanha muito, tipo, muito assim, tá apanhando muito. E não tava só o 4 nesse momento, tava o Eric também, que é um dos líderes,
E o Eric, ele é um pouco mais violento. E tanto que até perguntam, quando é que um confronto acaba? O 4 fala que é quando uma pessoa não consegue mais se mexer ou desistir. O Eric fala que acabou isso de desistir. Só que a Cristina tá apanhando muito, muito, muito. E daí ela desiste e o Eric fica, tu desistiu? Vamos usar todo mundo. Sim, na sede da Audácia, ali no complexo deles, tem um fosso que, tipo, tem uma ponte por cima, é um troço assim, meio que uma cachoeira, pelo que eu entendi. Muito alta, e se tu cair já era. Ele manda a Cristina se pendurar na cerca durante 5 minutos. Isso é, tipo, um dia que o 4 não tá, pra provar que ela é corajosa. Só que assim, se ela cair, ela morreu. Se ela desistir, ele mata ela. Fica 5 minutos, e daí quando vai sair, o Eric fala, não, ela que tem que sair. E nisso, o Al, que ele é um outro filho da franqueza, ele fala, não, antes tu falou que é só 5 minutos, não falou nada, a gente vai ajudar ela a sair, tipo, puxar ela de volta, porque ela tava quase caindo. No dia seguinte, a atriz volta pro dormitório depois do banho e encontra careta, tipo, escrito assim na coberta dela. E no treinamento, ela vai lutar contra o Peter, que é o insuportável, que tá enchendo a porra do saco de todo mundo, principalmente o dela. Só que o Peter é mais alto e mais forte que ela, então ela apanha muito. Tanto que a última coisa que ela vê antes de desmaiar é o 4 indo embora. Ela desmaia e acorda no hospital com os amigos dela ali. No dia seguinte, eles vão meio que fazer um passeio escolar, digamos assim, onde eles vão pra cerca da cidade ver as opções de trabalho para alguns membros da Audácia. O processo de iniciação ele não é só importante porque pra mostrar quem tá ali, mas tu é classificado, né? Tem, tipo, primeiro, segundo, terceiro lugar, essas coisas. E quanto mais alto tu tá, mais opções de trabalho dentro da sede tu vai ter. As pessoas que ficam ali na cerca da cidade, elas também tiveram pontuações baixas. Só que assim, este é o capítulo mais inútil da história. Porque é basicamente pra atriz encontrar com o Robert, porque ele era irmão de uma amiga dela da abnegação, a Susan, que continuou na abnegação. Encontrarem e daí eles conversarem, e daí ela ficar se imaginando a amizade, tocando um banjo, sendo que não deu amizade no teste dela. E também o 4 chega nela e diz que nos combates é melhor ela atacar primeiro, porque ela é veloz. E a atriz diz que fica surpresa que ele saiba disso, porque ele saiu no meio da luta e ele fala que fez isso porque ele não podia mais assistir aquilo. E logo em seguida eles voltam pro complexo da Audácia, e foi basicamente um capítulo só pra ter esse papo. À noite, eles vão ter o caça-bandeira, e os iniciandos são divididos em 2 grupos, um liderado pelo 4 e outro liderado pelo Eric. Essa bandeira, basicamente, eles vão para um ponto da cidade e cada time tem uma bandeira luminosa, neon, assim, que eles têm que esconder e defender do outro time, e o time que vai primeiro vence. A atriz, ela é a primeira a ser escolhida pelo 4 e ela percebe que ele tá escolhendo as pessoas com base no tipo físico dela. Então, as pessoas que aparentam ser mais rápidas estão sendo escolhidas pelo 4. Então, eles vão ali para um ponto da cidade e o time começa a discutir sobre estratégias de como atacar o outro time. Aí a atriz percebe que atrás deles tem uma roda gigante. E ela percebe que se ela chegar no topo da roda gigante ou no ponto alto o suficiente, ela pode enxergar onde é que o outro time escondeu a bandeira. Porque lembrando, é uma bandeira neon. Então ela começa ali a se direcionar, vai escalando a roda gigante. Chega o 4 e fala, o que tu tá fazendo? Ela explica o plano e ele fala, tá, eu vou contigo. Eles começam ali a escalar a roda gigante, chegando num ponto que ele fala, eu acho que daqui já dá pra ver. E ela fica, não, a gente tem que ir mais alto. E ele fala, meu Deus, tu é humana, olha a altura que a gente tá. E ela percebe que ele tem medo de altura. E eles vão subindo, conversando, vai meio que rolando um climinha ali entre eles. E quando eles chegam assim num ponto alto o suficiente, eles conseguem ver a bandeira do outro time entre umas árvores. Na descida, a atriz quase cai, ela fica pendurada, aí o 4 desce correndo e liga a roda gigante. Ela salta pra fora e ele ajuda ela ali a se levantar. E assim, proximidade, tava rolando um clima antes. Tanto que ela até fala, tipo, como é que tu sabia que a roda gigante tava funcionando? E ele fala, eu não sabia. A morre já era, né? Eles voltam ali pra falarem pro time onde tá a bandeira. E a Tracy monta toda a estratégia deles de atacarem, que funciona. E quando eles estão chegando perto, assim, tá ela, a Cristina e um outro cara, não lembro quem, tá num galho muito
alto pra Trish pegar. Aí a Cristina fala, ah tá, tu já tem outra mão de bilhar. E pega a bandeira. Aí no dia seguinte, eles têm aula de ficar jogando faca no alvo. De novo, coisa com alvo. Só que tem esse UAU que, como eu falei, da franqueza, ele tá indo muito mal. E detalhe, na briga de combate, ele lutou contra o Will, eles são amigos, tipo, a Trish, a Cristina, o Will e o Wall, eles são um grupinho. Foi ele e o Will, um contra o outro. Ele derrubou o Will em 5 minutos e o Will ficou super de bosta com isso. Mas o Wall, ele tá indo muito mal ali com as facas, ele tá tentando meio pra baixo nos últimos dias. E daí o Eric fica brabo e fala, meu, tu vai pegar as tuas facas enquanto tá todo mundo jogando as facas ainda. E ele fala que não ia fazer isso. E o Eric fala, então fica lá parado na frente do alvo que eu vou jogar a faca enquanto tá lá parado. A Trish interrompe e disse que tipo, é muito fácil ficar parado ali na frente e que isso não prova que ninguém é corajoso. Aí ele fala, ah é? Vai tu então. Ela vai e nisso ele pede pro 4 começar a jogar as facas e ele joga e fica caçoando da Trish, tipo, ai, tu não desistiu ainda? Ah, não vai sair daí. Homem, né? E joga uma faca muito perto dela, tanto que pega na orelha e, tipo, sangra assim. Então, quando todo mundo sai ali do estacionamento, ela fica gritando, por que você fez isso? Os 4, ele dá a justificativa de que se ele quisesse ter machucado ela, ele teria feito isso. E a discussão acaba aí. No dia seguinte, a Trish, ela tá saindo do banho, indo pro dormitório, assim, de toalha. O Peter, a Molly e o Drew, que são os insuportáveis, puxam a toalha dela, então ela consegue ir pro banheiro correndo. E quando chega no momento do combate, ela tá escalada pra lutar contra a Molly. E daí, ela já tá com raiva e ela percebe que a Molly tem o mesmo defeito assim dela na luta. E ela consegue cagar a Molly a pau. Ela dá uma camaçada de pau na Molly. Tanto que assim, ó, a Molly tá caindo ela aqui, ó. Soco, chute na costela, chute na cara. A ponto do 4 entrar no ringue, separar a Trish e falar, tu já venceu. E daí a Trish finalmente se sente bem. Nós temos então o dia da visita, que é quando as famílias vão visitar os filhos, né? Irmãos, enfim, a família que foi pra uma outra facção. E a Natalie, que é a mãe da Trish, tá lá. E daí ela conversa assim com os amigos da Trish e tudo mais. A irmã do Will, que é da erudição, fica meio braba assim, fica a brigar porque ela acredita no que a erudição tá falando, de que a abnegação pega os recursos naturais e só pra eles. Elas passam pelo 4 e a Natalie fica, ai, também é familiar. E ele fala, eu não me misturo com caretas. Grosso desse jeito. Então elas vão ali pro canto, a mãe da Trish vai guiando ela por, tipo, nos corredores e começa a dar várias dicas sobre a iniciação pra Trish. E falar, tipo, ah, é bom tu não ficar nos primeiros lugares, pra não chamar muita atenção e tudo mais. E a Trish fica, mãe, como é que tu sabe disso? Tem uma resposta bem plausível, tá? E que vai estar certa, que deve estar pensando nisso. A mãe dela diz que não é um dado muito difícil de conseguir sobre a iniciação de outras facções, até porque a mãe dela também trabalha no governo. E a Trish fica, ai, será que não é tão difícil assim? O que me faz pensar, tipo, por que seria difícil conseguir esses dados? Tá todo mundo numa mesma cidade. Por que o processo de iniciação das facções seria uma coisa sigilosa? Aí ela pergunta pra Trish qual que foi o resultado do teste dela. E a Trish fica meio inconclusivo. E a mãe dela fala que tem muitas pessoas divergentes que vêm da abnegação. E pede pra Trish ir atrás do irmão dela na erudição, porque a erudição não deixa o pessoal da abnegação entrar lá, para ele pesquisar sobre o soro da simulação utilizado nos testes de aptidão, porque ele é desenvolvido pela erudição. Eu esqueci de mencionar, mas como deu um resultado inconclusivo, a Tori, ela botou no sistema que a Trish era abnegação. Aí no final de tudo, depois da Natalie ter dado dicas sobre a iniciação pra ela, puxá-la para um canto aleatório da sede sem se perder, a Trish percebe que a mãe dela era da Audácia, porque a Natalie disse pra ela experimentar o bolo de chocolate que era muito bom. Aí o livro quer me falar que essa menina teve inclinação pra erudição. No dormitório, a Trish encontra o Al e ele tá bem triste porque ele não tá se dando bem. Ele tenta se aproximar da Trish, mas ela se afasta, eles deixando claro que eles são só amigos. E mais tarde estão no refeitório conversando sobre o teste e a Cristina percebe que pela linguagem corporal da Trish, o teste dela não deu audácia. Então ela brinca que deu abnegação e que ela foi pra audácia por causa da comida, porque a abnegação também é tão chata que nem hambúrguer podem comer. As posições na classificação é da primeira etapa, que tem a ver com
preparo físico, né, são liberadas e a Tris fica em sexto lugar. Os amigos dela estão ali, tipo, no meio. E em primeiro tem o Edward, que é um personagem aleatório. E em segundo, o Peter. E, obviamente, o Peter ele não tá satisfeito com estar em segundo lugar. Então, de noite, ele acaba com uma faca de manteiga esfaqueando o olho do Edward. E todo mundo na vitória acorda com os gritos dele. E daí a atriz percebe que o Drew e o Peter não estão ali. Então o Edward e a Mira, eles acabam deixando a Audácia. A Mira estava em último lugar e era dito que 4 pessoas iriam deixar a Audácia. Podia ser 2 pessoas nascidas na Audácia ou 4, enfim. Não tinha, assim, um número certo de quantas pessoas iriam sair. Mas eles desistiram, 2 pessoas nascidas da Audácia foram mandadas embora, o que salvou o Wall, porque ele estava em penúltimo lugar. Outro dia, a atriz é convidada pelo Uriah, que é um dos nascidos na Audácia e um dos personagens mais legais também, até o ponto que eu li, para ir num processo de iniciação que só quem conhece são os membros antigos e também os iniciantes que têm irmãos na Audácia, e ela aceita. E ela tá no trem conversando com alguns integrantes. Tem uma das mais velhas, que é a Shauna, que foi na mesma turma de iniciação do 4, que disse que o 4 fala bastante sobre ela. O 4 não tá lá, inclusive, então a atriz, ela deduz que onde eles vão tem a ver com a altura. E eles chegam em um prédio que tem 100 andares. Eles vão até o topo desse prédio. Tanto que lá tem uma menina que se chama Lynn, que a atriz percebe que ele não tá muito feliz da atriz estar ali, porque ela é uma iniciana, não tem irmãos mais velhos e tudo mais. A Lynn é meio chata, tá? Eles vão descer do topo daquele prédio até um outro ponto da cidade de tirolesa. Essa cena no filme é muito legal, inclusive tive vontade de participar. Então, quando a atriz ela chega no final, que tem os membros que já desceram ali pra segurar o pessoal, a Shauna até brinca que eles têm que parar de chamar a atriz de careta. Começa a segunda etapa do processo de iniciação, que é tu vencer teus medos e deixar a covardia de lado. Então, dentro de uma simulação, eles têm que enfrentar o próprio medo, só que eles não percebem que estão numa simulação. É feito mais ou menos da mesma forma que é o teste de aptidão, então, aplicar uma seringa com líquido no corpo e tudo mais, e fica uma pessoa ali monitorando. E aplica o 4. E a atriz sonha que ela tá em um campo assim vazio, vários corvos começam a atacar ela. Inclusive, ela fez uma tatuagem em algum ponto desse livro de corvos, aqui assim. Sonha que tá, tipo, nesse campo e ela começa a ficar muito desesperada, sabe o que fazer. Ela, tipo, se agacha e os corvos continuam em cima dela. Aí ela se liga que tá numa simulação. E ela lembra que o 4 fala que tu consegue sair da simulação quando tu se acalma. Então ela começa a se acalmar e sai. Só que ela sai muito nervosa ainda, e ela vai chorando, falando que ela é um fracasso. E ele diz que ela fez em 3 minutos a simulação. As pessoas normalmente levam 9, então ela é tudo menos um fracasso. 4 acompanha ela de volta pro dormitório. Quando ela chega, o Peter tá lendo uma matéria da erudição, falando que era muito estranho que mais 2 filhos de líderes da abnegação deixassem a facção, e dando a entender que o pai da Tris abusava dela quando ela estava em casa, porque uma pessoa que estava fazendo o processo de iniciação junto com a Tris, que era a Molly, escutava os gritos da Tris de madrugada, os pesadelos dela, e essa foi a vingança da Molly por a Tris ter espancado ela, basicamente, porque a Molly perdeu algumas posições no ranking. A Tris tenta ir pra cima da Molly, só que o Will consegue agarrar, e daí assim, o triozinho de Best vai dar um passeio, e ela faz uma nova tatuagem que é o símbolo da Audácia no ombro, e meu Deus, deve ter ficado muito feio. No caminho da volta, eles encontram o 4 ali no fosso, bebendo com os amigos, e tá muito bêbado. Ele chama a Tris e tá todo simpático assim, falando: ai, como você tá bonita. No outro dia, a gente tem uma nova simulação, e nessa, a Tris ela tá dentro de uma caixa de vidro, tipo assim, retangular, e começa a encher de água. E de novo, ela lembra que tá numa simulação, então ela quebra o vidro com o dedo. Ela sai da simulação e o 4 puxa ela pra fora da sala e fala: tá divergente, né? E ela fica: ai, que é divergente? Aí ele para de se fazer de louca, né? Ele explica que já tava desconfiada disso desde a simulação anterior, porque ela tava fazendo tempo muito rápido, porque ela consegue reparar uma simulação, ao contrário de quem não é. Por causa disso, ele teria que excluir as gravações das simulações dela, modificar o resultado delas, para que ninguém desconfie, porque na Audácia as pessoas matam os divergentes. Aí ela fica meio desesperada e vai conversar com a Tori, né? Que é quem fez lá o teste sobre isso, pra Tori tirar as dúvidas dela, que
não ajuda muito, mas tudo bem. Mas a Tori comenta que o irmão dela era divergente, eles começaram o processo da audácia juntos, só que o irmão dela meio que contava pra todo mundo que ele conseguia manipular a simulação e tudo mais, o que chamou a atenção dos líderes. Então todos eles começaram a assistir às simulações dele, até que um dia ele foi encontrado morto no fosso, como se ele tivesse se matado, mesmo que ele não tivesse nenhuma tendência suicida antes. Essa é a segunda fase da iniciação, estão liberadas as novas posições com a atriz em primeiro lugar e o Peter em segundo. O Will, ele começa a acusar a atriz de estar fingindo ser fraca, mas na verdade ser forte e com isso tirar vantagem sobre eles. Mas a Cristina fala que não é isso, porque ela consegue ler a linguagem corporal das pessoas e a atriz não tá mentindo. Depois ela se encontra com, de novo, o Uriah e a Marlene, que estavam lá no dia da tirolesa. A Marlene é uma personagem muito legal. Só treinamento porque ele vai tentar atirar um bolinho na cabeça dela a uma distância. Então eles estão lá se divertindo até que a porta é aberta e tá o 4 e o Zeke, que é o irmão do Uriah. E eles falam, a gente sabia que tinha alguém aqui, agora saiam. Então eles fazem ali uma filinha pra sair. E a atriz, ela fica por último. Quando ela tá passando, o 4 bota a mão nas costas dela e fala que ela precisa aguentar só mais um pouco pra se tornar uma deles, né? Que é um membro da Audácia. O que é bem óbvio nesse ponto da história já. De madrugada, ela acorda, vai tomar água e ela escuta o Eric conversando com alguma mulher sobre a missão deles de acabar com os divergentes. Eles conversando sobre o plano em uma sala fechada e segura? Não, em um corredor. Antes ela não consegue ver eles, mas ela vai se aproximando para tentar reconhecer a mulher, já que ela não reconhece a voz. Mas ela é atacada e as pessoas, tipo, tapam a boca dela, tapam o olho, puxam ela, enfim, levam ela dali. E pelo cheiro, ela percebe que a pessoa que tá tapando a boca dela e carregando ela é o Al. Todas as pessoas ela percebe pela voz, que são o Peter e o Jill. Ela tenta ali se defender, sair assim apaulada com eles batem nela. E eles chegam no fosso onde tem a cerca. E o plano deles é jogar ela pra fora, pra que, né, o Peter fique em primeiro lugar e fica parecendo que ela se matou. Só que nisso, o 4 surge, ele esmurra o Drill e os outros fogem e ele leva a atriz, tipo, embora. Ela acorda assim meio desnorteada, com ele colocando gelo nela. E na manhã, quando ela acorda de verdade, eles conversam. Ela fala que tá com muita raiva, quer se vingar. Mas o 4 fala que é pra ela fingir que ela é vulnerável, porque assim eles não vão atacar ela. Então ela vai pro refeitório fingindo que tá muito triste com tudo aquilo, meu Deus, com muito medo. E como tá acontecendo isso aconteceu. O Drill chega todo machucado e ela vê que o 4 dá um sorrisinho meio orgulhoso. E daí eles vão para uma nova fase da iniciação. Nessa nova fase, eles vão enfrentar os medos de novo, só que agora eles vão ter noção de que é uma simulação. E todo mundo vai ter que enfrentar isso na frente dos outros, porque essa é a etapa final e também é o teste final deles como, né, membros da Audácia, né? Se tu não passar, tu se ferrou. E eles vão ver todos os medos dele em sequência. O Peter fala que é injusto porque, tem pessoas que têm menos medo uma da outra. Aí o 4 fala que ele é um covarde porque ele tem medo de uma garota baixinha, magricela e da abnegação. Fã ou hater? E o Al, ele tenta pedir desculpa pra atriz e ela fala pra ele nunca mais chegar perto dela. De madrugada, a atriz acorda com a Cristina chamando ela e as duas vão correndo até o abismo, ali no fosso, e tem pessoas tirando o corpo do Al de dentro, porque ele foi de arrasta. A Molly vai provocar a atriz que vira pra meter um soco nela, mas de novo é impedida pelo Will. E no outro dia tem o funeral e o Eric fica falando o quão corajoso ele foi para ir explorar o desconhecido, não sei o que, não sei lá. Ela tá muito revoltada, sai dali. O 4 segue ela e ela fica falando que isso nunca aconteceu na abnegação e tá muito revoltada. E ele fala que é pra ela se acalmar porque as pessoas estão de olho achando que ela é divergente. Eles estão num canto assim, aí mão na cintura, mão no cabelo, se encaram e coçam testa, assim, clima romântico, mas eles não se beijam nunca. No dia seguinte tá a atriz, o Will e a Cristina jogando matérias que a erudição escreveu sobre abnegação falsas no fosso. O Will e a atriz meio que começam a ter uma discussão ali, porque ele concorda com o fato de que no governo deveria ter um membro de cada facção, mas não concorda com as outras coisas que a Janine fala, ou com as coisas que ela fala no geral. E a atriz começa a perceber que ele e a Cristina estão próximos, assim, trocando carinhos, e vê que o 4 está seguindo para a sala onde eles fazem as simulações dessa da paisagem do medo, e vai atrás deles.
e vai atrás dele. Lá ele fala que eles vão entrar nos medos dele e ela vai descobrir por que que as pessoas chamam ele de 4. O primeiro medo é de altura, eles estão no topo de prédio, eles têm que pular. Na segunda é confinamento, então eles estão dentro de uma sala e que começa a fechar e baixar assim o teto, então piorar, né? Porque daí eles não vão ter mais medo daquilo, eles ficam tipo grudados assim, super baixados, e ela até brinca que a maioria dos garotos gostaria de estar com uma menina numa sala apertada. E ele fala, os claustrofóbicos não. O terceiro é o medo de matar pessoas inocentes, então ele tem que atirar em uma mulher aleatória. E o quarto medo é do pai dele. O 4, que na verdade chama Tobias, é filho do Marcos, o principal líder da cidade e que tinha várias matérias falando que ele agredia o filho. E era verdade, tipo, ele batia o filho e, enfim, dava uma matada de pau no filho. Tanto que o 4 fala que o medo de confinamento dele tem a ver com o fato dele ser trancado no armário quando criança, como um castigo. E daí a gente descobre que o motivo desse chamado de 4 é porque ele tem só 4 medos. Depois da simulação, os dois ficam conversando no abismo e ele fala que o teste dele, na verdade, deu abnegação e pede pra ela parar de chamar ele de 4 porque é bom citar o nome dele de vez em quando. Aí tá rolando um clima entre eles e a Trish fica, ai, você é muito mais velho que eu. E ele fala, ai sim, né, a diferença é gigantesca de 2 anos. Aí o que me faz pensar é que ele tem 18 anos. E o pessoal que fez o filme queria que a gente acreditasse que aquele ator tinha 18 anos, né? Aí eles finalmente se beijam. Eles não contam pra ninguém, né, que eles ficaram, porque as pessoas poderiam achar que isso é uma vantagem que ela tá tendo durante o processo de iniciação. Então no dia seguinte eles vão entrar nos medos da Lauren, que é a instrutora dos nascidos na Audácia. E basicamente ela tem vários medos ali, que é sorteada entre os inicianos, e a Trish fica com medo de ser raptada por pessoas. Só que ela não consegue superar isso e ela acaba, tipo, entrando em pânico ali, não conseguindo de jeito sair da simulação e percebe que o medo da Laura acabou se tornando o medo dela. E ela tá lá, tipo, chorando assim no chão, vejo todo mundo. O Tobias chega, começa a ser um estúpido com ela, apesar do motivo, falando que ela tem que se recuperar. E daí ela se emputece, dá na cara dele, manda ele calar a boca e sai na frente de todo mundo. É incrível. Ela tá muito brava com tudo e decide que vai até a erudição visitar o Caleb. Então, quando ela encontra ele, ela pede pra ele pesquisar sobre a simulação, que foi o pedido da mãe deles. E quando ela tá indo embora, ela é parada por 2 seguranças que levam ela até o escritório da Giannini. E a Giannini começa a fazer várias perguntas sobre as simulações da atriz, porque, coincidentemente, todos os resultados foram colocados manualmente e as gravações foram perdidas. A atriz mente que foi porque ela ficou enjoada durante as simulações e que a pessoa que tava ali cuidando até esqueceu de botar pra gravar, porque tava preocupada que ela ia vomitar ou não. E meio que a mulher começa a dar uma enquadrada nela, pensar sobre os artigos. Ela fala, ai sim, eu concordo com tudo que tá sendo escrito. Numa tentativa de proteger a si mesma e a família dela. Ela volta pra Audácia, né, com os carona da questão da erudição. O Eric fica muito bravo e puxa ela para um escritório, falando que ela tá muito interligada com a abnegação e que vai expulsar os amigos dela para ela aprender a lição se ela continuar fazendo isso. Nisso, o 4 entra e mente que a Tracy ficou chateada e fugiu porque ele rejeitou ela. Aí os dois saem e tem uma DR, porque ela fica tipo, tu não pode me beijar, e no dia seguinte me humilhar de todo mundo. E ele fica, realmente, né, perdi a mão. Eles decidem que estão namorando e que vão se encontrar ali de novo. Quando ela volta pro dormitório, a Cristina fala que o Will finalmente beijou ela. E ela comenta que o processo de iniciação da franqueza é tu ficar passando por vários testes de polígrafo todos os dias, o dia inteiro. E que o teste final é dar um soro da verdade e contar todos os seus segredos. É engraçado, né, que o pessoal que trabalha no jurídico não entende sobre o direito de privacidade, né? Estamos finalmente nos encaminhando para o final deste livro. Aí eles têm o dia de receber os iniciandos como membros e eles passam pelo teste final, que é entrar na própria paisagem de medo, com os líderes da facção olhando. A atriz percebe que os medos dela estão muito relacionados a não ter controle sobre alguma situação e consegue assim, ó, rapidinho vencer ele, dando uma manipulada ali. Quando ela termina, o Eric injeta um rastreador nela com a seringa, igual ele fez com todo mundo. E depois tá todo mundo no refeitório e libera as posições com a atriz em primeiro lugar. Aí o quadro vem parabenizar ela, eles se beijam, os amigos dela ficam chocados. Os dois vão pro apartamento do Tobias e eles começam a ter uma DR ali, porque ela fica, o que você viu em mim? Eu não sou bonita, não sei o que, eu sou fraca. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito engraçada, que é, tá, tu não é bonita, mas eu gosto da tua aparência.
Na madrugada, ela acorda com todo mundo se agitando e agindo de uma forma meio robotizada e começa a evitar eles também para não deixar transparecer que ela é divergente. Todo mundo pegando armas e indo pros trens, e vocês percebem que eles estão sob o efeito da simulação e finge também que tá, né? No trem, ela vai indo de pouquinho em pouquinho até chegar no 4. Ela meio que estende a mão e ele entrelaça os dedos, provando também que ele é divergente. A atriz já tinha, assim, meio que as desconfianças dela sobre ser divergente, só que ele nunca falou, ela nunca perguntou, e ele não estar sob efeito da simulação foi uma comprovação. Aí ele chega na abnegação e a galera começa a trocar tiro pra tudo que é lado. E os dois, eles vão pra um caminho diferente, eles acabam esbarrando no Eric em uma outra mulher, ainda fingindo que estão sob o efeito da simulação. Aí o Eric começa a falar um monte de coisa pro 4 e apontar pra ele, falando, vai morrer. Nisso, a atriz dá um tiro no pé do Eric, o 4 dá um tiro na perna da mulher e eles fogem. Só que eles são cercados e a atriz toma um tiro no ombro e são levados para um escritório na sede da Audácia, da abnegação. Aí eles encontram lá a Janine, que assim, lembrando que ela é a pessoa mais inteligente desse universo, e ela conta todo o plano dela para dois adolescentes, que é de dominar a cidade por meio da violência e da força bruta da Audácia, e que pegaria mal ter vários divergentes e que na abnegação tem muito, o que deixa a atriz chocada. O que não faz sentido ela ficar chocada, porque 300 páginas antes ela já sabia desse fato. E aí ela vê que a atriz tá machucada e que ela seria um pouco inútil, e ela aplica um soro no 4 que funciona em divergentes e a atriz é levada pra um outro cômodo. Quando ela acorda, ela tá em um tanque de vidro de verdade, com água preenchendo ali. E do nada a mãe dela surge atirando os guardas e salvando ela. Elas estão indo para um esconderijo onde tá a família da Tris, o Marcos e outros membros da abnegação. E a gente descobre que a mãe dela é divergente. E a Natalie fala que ela só conseguiu ser mantida em segurança sendo divergente porque a mãe dela era uma das líderes da Audácia. E também ela comenta que o grande diferencial dos divergentes é que eles não conseguem ser controlados e eles podem ter mais de uma linha de raciocínio. Então, quando elas estão indo pro esconderijo, tem uma parte que elas não vão conseguir passar sem serem vistas e a mãe dela se sacrifica por ela. Aí a Drill acaba sendo perseguida e acaba atirando em um dos membros, matando, e percebe que era o Will. Então ela chega no esconderijo, o pai dela tira a bala do ombro dela e o Caleb comenta que pesquisou sobre o soro de simulação e que, quando descobriu a verdade, ele deixou a erudição e se tornou um sem facção. Então, os 4, né, que no caso, Tris, Caleb, o pai dela, que é o Andrew, e o Marcos decidem que vão para a sede da Audácia, porque é de lá que eles chutam que o programa está sendo controlado, enquanto o resto vai para Amizade pedir asilo. Quando eles chegam, o Peter, ele tá fora da simulação, e a Tris dá um tiro no braço dele que ele tava protegendo. Ele comenta que foi tirado por conta do histórico dele. Baseado no quê? Descubra. E se junta a eles pra ter proteção. Então eles vão assim pelos caminhos e tiram as pessoas, e vão indo, e vão subindo escadas e tudo mais, até que eles chegam numa parte que sobe a Tris e o pai dela de elevador. E quando a porta do elevador abre, não tem muito o que fazer e o pai dela se sacrifica por ela. Então a atriz, ela entra na sala de controle e encontra o 4 lá sobre o efeito da simulação, controlando tudo. Aí eles começam a brigar e tentar se matar, até que a atriz, tipo, meio que desiste e ele sai da simulação porque alguma parte no fundo dele reconheceu ela. Então eles desligam a simulação, pegam o disco rígido que tem todos os dados, se encontram com o Caleb, o Peter e o Marcos e vazam pelo trem. E o livro termina assim. Ok, vamos para as opiniões. Eu vou começar com as positivas. Assim, eu achei o livro muito fácil de ler. A diagramação dele também é muito de boa, as letras são gigantescas. Então ele tem 500 páginas, mas nem parece que tá dando 500 páginas. Uma coisa que eu gostei é que a Veronica Holt, né, que é a autora, ela consegue criar essas cenas de romance muito bem, porque tu sente a tensão assim e tu fica, meu Deus, eles vão se beijar nunca. Agora, eu vou comentar sobre minha opinião e uma teoria que eu tenho em relação a esse livro. A primeira coisa que me incomodou muito durante a leitura é que fica o tempo todo relembrando o quanto a atriz ela é pequena e magra, e tá em desvantagem e frágil. Assim,
Eu até vi uma anotação que até o capítulo 7 eu já tinha perdido as contas de quantas vezes é mencionado o falácia pequena. A gente já entendeu que ela tem a altura da Sabrina Carpenter. E que eu acho que é pior ainda é porque durante o livro a gente vê a atriz, ela crescendo assim como personagem, se fortalecendo e ficando de fato mais forte. Só que é muito difícil de acreditar, porque o tempo todo é mencionado o quanto ela é pequena. Precisa mencionar o tempo todo que a personagem é pequena para as pessoas entenderem que ela é baixinha. Uma coisa que me incomodou muito, eu não comprei tanto o romance da Tris e do Tobias, porque ele tem essas cenas sendo bem grosso com ela, em alguns momentos, tipo, até humilhando. E eu entendo por que ela se apaixonou por ele, porque, ele é bonito, ele é forte, ele é gostoso, sabe? Não só por isso, mas também é dito que os membros da abnegação, eles não podem demonstrar muito toque físico, assim. Facção muito chata, tá? Ela fala que o máximo que ela viu dos pais demonstrarem amor um por outro foram eles segurarem a mão um do outro. Então, de fato, a gente tá falando de uma personagem que ela não tem referências de romance na vida dela. Só que eu acho que podia ter sido incrementado algumas outras coisas pro leitor sentir essa vibe. Tipo, ela tá indo muito mal e daí ele, sei lá, dá aulas particulares pra ela de madrugada, porque é dito que ele fez isso, acho que com a Shauna, no ano de iniciação deles, que ela ia mal e ele fez isso por ela. Tipo, poderia ter ele fazendo isso por ela e ajudando ela, ao invés de, tipo, dar um conselho e do nada ela conseguir derrotar a guria. Eu também achei a questão geográfica muito confusa, assim, da cidade de Chicago. Eu não sei se foi porque eu não conheço Chicago, né? Mas eu pesquisei um mapa na internet sobre Divergente e até tinha ali a qual área pertencia a cada facção, mas eu assim ficava muito confusa. Eu acho que Divergente é um tipo de livro que se beneficiaria muito se tivesse um mapa junto. E não só a questão geográfica da cidade, mas também da sede da Audácia, eu achei muito confusa, eu não entendia, então só parecia ele subindo essa escada, indo no elevador, de um lado pro outro, e eu só li, assim. Também tem o furo de roteiro, que é quando a Janine conta pra Tris sobre a abnegação ter mais crianças divergentes do que as outras facções, e ela ficar chocada com essa informação. Ela até mesmo fala que não sabia disso, sendo que ela sabia, tipo, a mãe dela contou isso pra ela. E assim, eu tenho uma teoria de que o fato de ter mais pessoas divergentes na abnegação é porque a abnegação fala o tempo todo sobre como tu deve sempre colocar os outros em primeiro lugar e não a ti mesmo. Então imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa que com 16 anos tem que fazer uma escolha pro resto da vida delas, quando a vida inteira ela foi dita sobre nunca pensar em si mesmo, sabe? A pessoa não se conhece. Também a gente tem a Janine ser a personagem dita como a mais inteligente desse universo. Ela é a líder da erudição, tanto que falam que ela é a cientista mais brilhante que a erudição tem no momento. E ela revela o plano para dois adolescentes, o que faz eu acho dela uma personagem burra pra gente de conversa. Só que ela não é, tipo, burra, mas bem escrita, tipo o Presidente Snow de Jogos Vorazes, que é muito bem escrita, apesar desse bem burrinho. Não, ela só é mal escrita, ela é uma personagem burra. Isso é uma coisa que me incomoda muito nos livros, quando os autores querem colocar personagens super inteligentes, mas eles claramente não conseguem fazer isso. E assim, eu tenho uma teoria de que a erudição descobriu sobre a agressividade do Marcos e o fato dele bater no Tobias por conta das simulações do Tobias. É dito que quem faz esses soros de simulações é a erudição, obviamente, né? Todos os cientistas são deles e que eles têm acesso aos resultados. E assim, a Audácia estava aliada à erudição nisso, principalmente os líderes da Audácia. E assim, pensa comigo, vê se não faz sentido isso, tá? Isso não é explicado também no livro, tá? Nesse. Erudição tem acesso, né? Quem faz os testes finais, assim, a tua passagem do medo com todos os teus medos, são os líderes da Audácia, que eles estão vendo o teu medo e os resultados estão sendo enviados para a erudição. Se eles têm um iniciando que é filho do líder da cidade e o líder da cidade bate nele e isso tá entre os medos dele, faz sentido que foi assim que a erudição descobriu sobre isso e começou a espalhar as notícias sobre o Marcos, que todo mundo achava que eram falsas, mas na verdade eram verdadeiras. Eu falei muito mais pontos negativos, só que o que não me fez tirar tanto nada desse livro é que eu pensei que esses pontos eles podem ser respondidos ao longo da trilogia. Então eu dei 3,8 estrelas. Eu não acho que ele seja um livro 3,5, sabe? Eu já li coisa pior, que eu dei 3 estrelas e meia.
Mas ele também não é 4 estrelas, ele precisa se esforçar ainda pra ser 4 estrelas. Espero que tu tenha gostado. E caso tu nunca tenha lido Divergente, pode colocar lá que tu leu, porque eu já te dei todos os pontos principais da história. E assim, agora, quase 1 hora falando, eu preciso tomar água. Um beijo, tchau!